para iniciar, antes de eu começar a falar sobre as ferramentas de imagem e as possibilidades e como a gente pode pensar nelas para a nossa vida, porque não é somente eu que sou fotógrafa, acabo vendo essas ferramentas de imagem com um formato extremamente interessante. Mas não é só para quem mexe com imagens, não é só para quem é designer, não é só para quem mexe nas redes sociais. Essa é uma ferramenta que pode potencializar todas as outras formas de criatividade e imaginação, e a gente vai entender por que isso é tão importante para o futuro que a gente está vivendo já. E esse livro chama Abaixo os Gurus, Salve os Guris. E eu achei muito divertido o título, né, fazendo os guris em relação às crianças, né, como é dito no Sul. E a inteligência artificial nos obriga a redescobrir a criatividade das crianças. Então, eu separei alguns trechos, vou deixar para vocês lá no grupo, lembrando que eu vou revisar algumas coisas que a gente trouxe no grupo a respeito dessa questão das imagens, que vai ser importante para a gente ter aqui registrado na gravação. E olha só o que ele cita: com a imposição da inteligência artificial e da robótica, em uma vida guiada pelos algoritmos e com o imperativo do metaverso, o ser humano atual e dos séculos futuros vai ter que desenvolver muito mais a própria capacidade imaginativa do que a competência produtiva. A sociedade demandará pessoas treinadas para serem curiosas e explorar o inimaginável, e não só produzir com competência aquilo que é imaginado, que é o papel excelente, inclusive, da inteligência artificial, mas ela não tem capacidade de querer, de imaginar. Se dependesse da inteligência artificial, a gente jamais teria ido para a Lua, porque sonhar em ir à Lua é coisa que os humanos fazem. Apesar que ela poderia nos ajudar a ir muito mais rápido para a Lua, se ela existisse na década de 60. Mas o trabalho produtivo, inevitavelmente, será executado pelas máquinas. Então, cabe aos humanos fazer aquilo que lhes compete: criar, sonhar e imaginar, como só os guris sabem fazer. Os seres humanos e os muitos afazeres, né? O verdadeiro ser humano é aquele que sonha, que imagina, que é curioso em suas interações com o mundo e que transforma essa curiosidade em ímpeto. Essas capacidades foram praticamente perdidas graças a uma visão absolutamente prática e utilitarista da existência, quando, na verdade, deveríamos nos questionar mais, perguntar mais, imaginar mais e, consequentemente, criar mais do que a gente vem fazendo. Os fazeres humanos ainda se sobressaem aos seres humanos e é imperativo que nós os resgatemos. Uma das coisas que ele fala que a inteligência artificial, e ele pontua bastante sobre isso, ela vem para resgatar a nossa humanidade, porque os trabalhos braçais, os trabalhos mecânicos que nós temos feito até então, não é inerente do ser humano. Isso é uma coisa que tinha que ser feito, porque até então era o que tinha. E com a tecnologia, isso vai acabar nos dando mais espaço para imaginar, criar e fazer exatamente aquilo que nos faz humano. Então, eu acho muito bacana essa frase dele: a inteligência artificial veio para resgatar a nossa humanidade. E eu gostaria que a visão fosse de não, essa ferramenta não serve para o meu trabalho e mais com a visão de essa ferramenta serve para que eu seja mais criativa e mais imaginativa. Porque a imaginação, e ele fala muito a respeito disso, é um músculo que a gente deixou lá atrás, muitas vezes, quando era criança, onde a gente foi podado a não imaginar tanto. Então, e quanto mais a gente faz essas conexões, né, ele chama uma questão que nós estamos precisando atualmente é de pessoas nexialistas, não somente uma pessoa especialista, não somente uma pessoa que é generalista, mas uma pessoa que consegue dar nexo às coisas, fazer entender coisas, pontos diferentes e juntar e dar para soluções de problemas de forma criativa. Então, é isso que se espera no mundo que nós estamos vivendo, e a possibilidade de criar imagens através de texto, que vocês vão ver como funciona aqui hoje, é exatamente esse campo de brincadeira que talvez a gente deixou lá atrás. É um campo que a gente pode imaginar novos mundos, imaginar criação de detalhes a respeito de personagens, a respeito de imagens que a gente só tem na nossa cabeça. E com a inteligência artificial isso pode dar asa a essa imaginação.
Esse professor, esse Walter Longo, que escreveu esse livro, ele estava falando num podcast que eu estava acompanhando, e ele disse que nos últimos 3 meses ele criou mais de 10 mil imagens num projeto que ele estava fazendo, muito voltado também para arquitetura, e aquilo me deu um pouco de, caramba, que coisa legal, e isso me criou um desafio. Eu fiquei pensando, puxa, como eu posso usar essa ferramenta para me ajudar a, primeiro, imaginar coisas que muitas vezes eu estou lendo um livro de histórias, por exemplo, um livro fictício de ficção, e ali a gente fica com as imagens, né, daquilo que tá, do que a gente está lendo na nossa cabeça. E se eu pudesse, nos livros que eu estiver lendo, criar as imagens que passaram pela minha cabeça? E isso vai me ajudar a ter mais imaginação e conseguir, inclusive, comunicar com a máquina de forma mais precisa. E esse é o ponto também muito bacana, porque você vai, a partir do momento que você vai dizendo para a máquina o que você quer, e você vendo que a máquina não está dando exatamente aquilo que você pediu, e depois você vai mudando um pouquinho, sendo mais detalhista, melhor você fica nessa troca com a máquina. Alguém aqui teve, eu coloquei algumas ferramentas lá no grupo, alguém aqui teve a oportunidade de testar, de encontrar alguns testes, fazer alguma coisa até então com essas ferramentas? Deixa eu só... Letícia, eu não vi o que você colocou, mas eu já testei inteligência artificial para criar algumas coisas do conteúdo. Mas Uhum. assim, eu não tenho prática, eu fiz 2 vezes isso, e quem me ajudou foi meu filho, né, que é bem mais novo. Como você fala, nós de 60, né? Eu já estou com 63, a gente fica com um pouco mais de dificuldade. Mas ele falou disso, da gente ser muito específico naquilo que a gente quer para conseguir realmente um texto bom. Mas já achei muito interessante. A gente pode usar, inclusive, a própria máquina para nos ajudar a escrever esse texto também. Isso é uma das coisas que eu vou falar. Eu coloquei lá no grupo algumas imagens. Isso não foi feito por inteligência artificial, foi feito por um artista que, inclusive, tem a exposição dele no Japan House, aqui em São Paulo. Mas é só com uma ideia de que, às vezes, a gente não consegue imaginar esses elementos no mesmo espaço. Ah, puxa, eu nunca imaginei arroz e feijão com uma praia. Então, é aí que entra o campo desse nexialista, né? Essa capacidade que a gente tem de linkar mundos. E quanto mais a gente. A criatividade e a imaginação é um músculo, né? Quanto mais a gente faz isso e essas ferramentas elas dão asas a essas imaginações, pensa em coisas que não existem juntas e você vai trabalhando essa imaginação. E esse é o foco aqui. Lá no grupo, eu coloquei algumas imagens, algumas brincadeiras a respeito. E quem não recebeu isso porque entrou depois, tem o nosso link, é só você clicar no nome do grupo, tem lá o link onde fica todos os arquivos enviados para o grupo. Assim você consegue acompanhar mesmo depois que você entrou. Tem um outro artista que ele recria imagens de inteligência artificial com famosos em ambientes em que eles não existiriam, como, por exemplo, artistas num bandejão, completamente fora do seu habitat. Como seria imaginar esses artistas? Ou até esse mesmo artista já imaginou é, Homens da Pedra, né, da época da pedra, tirando selfie. E olha que coisa legal, quem tem criança em casa é um baita desafio legal de exercício todos os dias. Inclusive, eu coloquei isso como um desafio para mim. Assim que eu acordar, eu vou criar uma imagem. Isso eu já fiz nos últimos 2 dias. Eu comecei, depois que eu terminei recente esse livro do Walter Longo, e eu falei, eu quero criar, que nem o Walter Longo, várias imagens no meu mês. Então, eu vou começar pelo menos criando uma imagem por dia assim que eu acordo, porque minha mente está mais fresca, e às vezes eu posso ter sonhado com alguma coisa e eu quero colocar aquela imaginação ali a teste. Então, eu vou dar alguns exemplos de algumas ferramentas que vocês podem ter. Todos os links eu vou colocar no grupo, alguns eu já coloquei no grupo, né, fazendo referência à semana que a gente ia trazer, mas é só para a gente poder pontuar aqui a aplicação disso prática na nossa vida, por aí. Lembrando que também tem a ferramenta para você encontrar outras ferramentas. E uma delas é a futurepedia.io, que também esse link tá lá nas referências. É quando você digita ferramentas que você precisa, e aí o site é tipo um index, um menu, e ele vai te dar várias possibilidades de ferramentas. Esse futuretools.io também é uma outra ferramenta de busca de ferramentas de inteligência artificial, e também
There's an AI for that.com também é uma ferramenta de busca. Então, essas 3 ferramentas de buscas é o que eu uso para encontrar novas ferramentas de inteligência artificial e acabar fazendo os testes. Então, na tela inteira, aqui em cima, você está vendo que tem todos os links, né? Então, os links aqui de inteligência artificial, eu já separei de forma um pouquinho diferente, e eu consigo ter as temáticas da onde eles estão. É muito fácil de fazer, criar isso, é só você ter, quando você entra num novo site, por exemplo, vou entrar esse aqui, é porque o Stable Diffusion já está linkado, mas vou entrar nesse aqui, e eu clico aqui para editar ou adicionar ele à estrelinha, né? E nessa estrelinha eu posso criar uma imagem, uma pasta para ele, ou criar uma nova pasta aqui, né? Choose uma pasta diferente. Eu também posso, nesses 3 pontinhos, ir lá e ir nesses bookmarks, que chama bookmarks, é como se fossem livros, marcas de livros, né? Bookmarks, marcas de livros. E eles vão estar aqui também, onde eu posso fazer o Bookmark Manager, que é o gerente desse marcador de livros. E aí lá eu entro nessa tela grande aqui e eu consigo adicionar nova pasta, né? Adicionar nova pasta, e você pode adicionar os links certinhos para você poder ter uma navegação mais fluida, tá? É só para que é uma forma de você ter todos esses sites mais organizados aí dentro. Então, vamos lá. Essa primeira tela aqui é do Night Café. Também vou colocar esse link lá, acho que não coloquei ele ainda. O Night Café foi a primeira inteligência artificial generativa de imagens que eu testei. Tá vendo aqui? Esse foi criado há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás eu estava fazendo esses testes, e essa foi a primeira imagem em inteligência artificial que eu criei, dessa mulher em vermelho aqui, com esse fundo de cidade. Naquela época, a tecnologia de inteligência artificial não estava assim tão perfeita, ainda era muito como pintura, né? Ele ainda não tinha a capacidade de criar elementos do rosto e face com tanta perfeição. E essa aqui depois foi uma outra imagem que eu criei logo em seguida. Tá vendo? Essa aqui foi o que eu coloquei, escrevi para ela. Na época se escrevia em inglês, não escrevia em português. Apesar que tem algumas ferramentas que continuam escrevendo em inglês, e eu vou ajudar vocês como faz para a gente fazer essa ponte de escrita em português. Eu não uso tanto o Night Café mais, tem ferramentas melhores, mas eu estou dizendo como a evolução dessas ferramentas. A outra ferramenta foi o DALL-E. Esse foi também da OpenAI, que é a criadora do ChatGPT. Ele você consegue utilizar também, mas ele também é bem, como posso dizer, bem básico. Então, aqui são várias imagens que eu já fiz com ele. Talvez a primeira imagem que eu fiz com o DALL-E foi esse cachorrinho em cima de um skate numa cidade. Então, você vê que ainda é bem precáriozinho a imagem, mas ele entende o que você está falando. Então, foi bem legal. Eu escrevi em português, e o DALL-E, ele consegue escrever em português. E essa foi a última imagem que eu criei, que vocês vão ver que eu já criei essa imagem em outros lugares também, só para a gente poder fazer a comparação de crescimento dessas imagens, tá? E eu vou fazer algumas junto com você. Eu criei, por exemplo, essa mesma imagem, eu usei o mesmo prompt, que a gente chama, né? A mesma forma de escrita para a inteligência, e eu coloquei nesse Leonardo aí. E essa foi a imagem que ele criou. Tá vendo? Olha a diferença de imagem dessa aqui, foi o mesmo prompt, a mesma escrita, para a imagem que eu criei no DALL-E, usando a mesma coisa, né? Então, você está vendo que ele não consegue criar muito bem as árvores, o verde, ele teve uma dificuldade aqui, em comparação com o Leonardo, que já teve uma facilidade de criar uma imagem quase real. E o que eu disse para ele era criar uma qualidade em alta resolução, em 4K, uma foto em alta resolução de 4K cinema, e coloquei colocando um campo de árvores e montanhas, e no meio da floresta uma criança vestida com um uniforme de explorador, usando um chapéu, e ele está de costas, e ele visualiza uma grande pirâmide egípcia no meio. Então, foi exatamente isso que eu escrevi, e ele teve a capacidade de fazer, inclusive, e até criou algumas árvores diferentes das árvores de uma né, mais... como é que chama isso aqui? As palmeiras, né?
Outro lugar também que eu escrevi da mesma forma foi, não foi esse aqui, não, foi o Stable Diffusion. Esse é um outro lugar que a gente pode usar essas mesmas ferramentas, são outras ferramentas que ele tem, mas ele tem ferramentas por escrito, só que o Stable Diffusion, eu não consigo acessar ele está aqui, ó. Essa foi a imagem que ele criou, que eu, inclusive, achei com um detalhe de cinema muito mais profundo, exatamente o mesmo prompt de todos esses três, e ele foi muito mais a fundo nessa imagem, na proporção dessa imagem, nos detalhes. Inclusive, a criança, ela não parece mais desenho, ela parece, de fato, uma imagem de quase foto mesmo, talvez um pouco com esse estilo meio de cinema, mas ele já tem uma luz bem diferente do Leonardo. Voltando aqui para a imagem do Leonardo, vamos voltar aqui, que é essa aqui. Tá vendo que você vê que a criança ela tem ainda alguns detalhes ainda de digital, como se fosse um 3D, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar vocês criarem e usem o chat para mim. O Leonardo.ai, o Stable Diffusion e esses outros que eu testei, todos eles são gratuitos. Eles têm tipo moedinhas. Então, todo mês, o Leonardo, você vai usando as suas moedinhas, você pode criar, tipo, umas 50 imagens por mês. E aí, depois, no mês seguinte, elas voltam de novo. Então, você pode sempre utilizar eles de forma gratuita, desde que você não crie tantas imagens assim. Mas, acredite, isso é viciante. Essa imagem aqui, eu coloquei um prompt de uma imagem fotorrealística em 4K de um Lhasa Apso marrom com uma imagem da Holanda, e esse cachorro está brincando com um garoto de 16 anos com um longo cabelo vermelho, e eles estão olhando para a luz do sol em estilo de cinema. Veja bem, eu não escrevi isso em inglês, porque muitos desses nomes eu ia ter um pouco de dificuldade. Meu inglês é melhor na fala do que na escrita. Lembrando que esse cachorro está gigantesco, ele está quase maior do que a criança, então na próximo prompt eu tenho que dizer que o cachorro é menorzinho, porque o Lhasa Apso, ele é pequenininho, né? Ele é um cachorro de pequeno porte, ele não tem esse tamanho. Então você vê que a inteligência ela ainda não entende as raças ainda, né? Então você tem que dizer para ele que é um cachorro menorzinho. E essa aqui foi a minha imagem favorita desses que ele fez, diferente do Stable Diffusion, que é esse site aqui, do Stable Diffusion, que ele tem uma ferramenta, ele é até meio esquisito quando você entra nele. Deixa eu só colocar aqui, Stable Diffusion, esse aqui, Stable Diffusion XL. O prompt, ele é dentro desse vazio aqui, ele não é nem tão bonito assim. Vamos só pegar esse mesmo prompt aqui do menininho, o foto realístico, e vamos ver o que ele me dá aqui. Vai demorar um tempinho, porque, afinal de contas, ele é de graça, então, para as pessoas que estão usando de graça, ele leva um pouquinho mais de tempo. Mas, enquanto isso, eu vou lá no chat GPT, ó, tá vendo? O tipo de imagem que ele cria, um pouquinho mais... Ele tem um traço diferente do Leonardo. Ó, também o cachorro tá gigantesco aqui. Totalmente fora da proporção de um Lhasa, mas beleza. Ah, mas é bem legal, né? Ele te dá. Obviamente, eu dei para ele a imagem de um local típico da Holanda, mas eu poderia dar a ele alguns outros detalhes a respeito do que eu quero que seja a imagem. Mas ele levou em consideração o sol, ele levou em consideração, né, o cabelo vermelho, longo, o cachorrinho, né? Então, bem legal essa referência. E você pode ir recriando ou editar a imagem. Todos eles têm a capacidade de você reeditar a imagem, ou de você reimaginar a imagem, ou de você tirar o fundo da imagem. Então, você consegue fazer ou repor o céu. Então, vamos lá no chat GPT. Então, olha só o que eu escrevi para ele. Me ajude a criar um prompt de imagem. Quero recriar uma imagem já existente e quero adicionar. Eis o prompt. Melhor qualidade na imagem e um estilo de desenho real, fiel à imagem original, porém com um ambiente ao redor de estúdio profissional de luz.
Ou seja, essa foi um prompt que eu adicionei a um prompt que eu tinha criado. Mas, por exemplo, escreva um prompt em inglês e melhore o resultado de qualidade. Imagem de um reino com árvores e montanhas. Esse foi o prompt em português que eu fiz do menininho da pirâmide. No meio da floresta, uma criança com chapéu e roupa de explorador de costas visualiza uma enorme pirâmide egípcia. E aí ele foi lá e me deu isso em inglês, porque eu pedi para ele fazer em inglês, porque o programa entende em inglês. E ele cria a imagem muito melhor em inglês. Então eu fui lá, simplesmente copiei, né? O prompt dele está entre parênteses, né? Tá vendo que fica fácil de copiar? Então você só copia aqui e você vai lá e cola o prompt em inglês. Lembrando que o chat GPT, é só colocar chat GPT, OpenAI, eu já falei sobre ele em outros encontros que a gente teve aqui, já é o mesmo programa, então é só para a gente poder lembrar que ele ainda continua sendo muito útil. Se você não tem o chat GPT, você pode usar o Bard, você pode usar o Bing da Microsoft. O Bard é do Google, o Bing é da Microsoft. E o chat GPT é da OpenAI, tá bom? Então, essas são as três ferramentas de texto mais utilizadas, tem outras, mas essas são as mais utilizadas para você brincar um pouquinho com essas imagens. Eu ainda uso muito o chat GPT para me ajudar com os prompts, eu não consigo pegar os prompts em inglês direto para as ferramentas, apesar que eu tenho uma palavra ou outra, mas muitas vezes são aquelas palavras, por exemplo, ele colocou assim, realm, um realm with trees. Puxa, jamais teria a imaginação de pegar uma palavra tão quase Shakespeare, vamos dizer assim, em inglês. Eu não tenho esse domínio todo em inglês. O inglês é o inglês de conversação, né? Eu não tenho esse domínio nesse nível dessa língua. E iria ajudar a inteligência a criar esse prompt de forma melhor. E então isso enfim, esse aqui é o site o início do site da Stable Diffusion. Todos eles, como é que você entra neles, né? O Leonardo, por exemplo, deixa eu só sair dele aqui, ele dá várias opções para você, tá? Inclusive, ele dá opções de estilo que você pode mudar. Então, dá uma fuçada aqui. Outras pessoas criam e você consegue ver o que as outras pessoas escreveram. Então, por exemplo, para criar esse fantasminha camarada bonitinho aqui, a pessoa escreveu tattoo drawing, ou seja, desenho de tatuagem de um fantasma segurando um guarda-chuva rosa numa tempestade. Coloque a chuva e as luzes um estilo de marinheiro. E aí ele colocou um estilo de tatu tradicional americano. E aí ele criou esse coisinha aqui. Então você pode pegar, por exemplo, esse estilo. Poxa, gostei disso aqui. Você pega o prompt, os detalhes do prompt, e você muda um pouquinho com os personagens que você quer. Isso também, você começa a ter ao início uma criatividade maior usando outros prompts que outras pessoas criaram, e aí você vai podendo criar o seu próprio. Esse aqui do Mário ficou ótimo. Adorei esse aqui, inclusive. E é super simples, né? Só que ele colocou aqui o estúdio Ghibli, que é um tipo de arte específica que ele entendeu e ele acabou incorporando dentro da imagem. Eu não vou comentar aqui sobre a questão de direitos autorais, já é um detalhe que eles falam muito a respeito disso, né? Inclusive a Adobe, ela corrigiu esse problema de direitos autorais. Eu vou mostrar a ferramenta da Adobe daqui a pouco. Deixa eu só sair aqui, logout, só para vocês verem a gente iniciar. Eu vou colocar o login lá para vocês, que é o leonardo.ai. Se você colocar leonardo.ai, ele vai entrar na tela principal, tá? Muito simples de entrar aqui. E aí você vai criar a sua conta, tá? Quando você vai criar a sua conta, você vai dizer qual é o seu nome, qual é o seu e-mail, você count me in, conte comigo. E aí ele vai dar uma opção para você entrar com o Google, com o seu e-mail Gmail, tá? E como o Leonardo ele é muito concorrido, ele vai te colocar numa lista de espera, mas é bem rapidinho. Em algumas horas ele já te libera, entendeu? Inclusive, ele tem um aplicativo para quem tem a iPhone, né? Então, por isso que fica mais fácil para mim acordar pela manhã e colocar no aplicativo e fazer rapidinho. Mas só vamos voltar aqui para a gente. Aqui Count Me In, eu quero me registrar. Yes, I'm whitelisted, significa que eu já estou na lista, que eu já entrei. Tá? Ou seja, esse é o login e esse é o logon, né? Que seria você entrando pela primeira vez.
Essa só é a diferença. Lembrando que você tem que colocar o seu nome aqui e o seu e-mail e esperar um pouquinho para eles liberarem você da lista de espera, mas é bem rapidinho, tá? Então, só para vocês entenderem a diferença. Quando vocês entrarem, vocês vão entrar com o seu e-mail, ou da Apple, ou do Google, ou da Microsoft. Eu entro pelo Google porque eu acho mais simples, e aí eu faço o meu login por lá, tá bom? Ou você também pode fazer o download na Apple Store do Leonardo. É só colocar Leonardo, ele vai ser uma das primeiras, né, lembrando do Leonardo da Vinci, né? Então, esse é o que eu mais gosto de criar, pela facilidade que ele tem e porque ele é muito generoso, porque ele é gratuito, muitas imagens que você consegue criar com ele. Vamos voltar aqui. O Stable Diffusion, ele é um pouquinho mais chatinho, mas ele também cria imagens maravilhosas. Eu vou colocar o link dele lá. A mesma coisa, você vai entrar nele, try, né, Stable Diffusion, e aí ele vai te dar aqui, é que eu já estou logada, né? Deixa eu logar out aqui. E aí ele vai entrar na tela de sign in ou sign up, né, que é aqui em cima, e aí você vai fazer o login igualzinho, com o Gmail, com o Facebook ou com a Apple, tá? E esse é a carinha dele, a carinha bem simples, ela não tem uma carinha tão... Apesar que tem alguns exemplos aqui igualzinho no outro, tá vendo? Com os prompts que as pessoas escreveram. E ele também tem outras possibilidades de tirar o fundo da imagem, você pode fazer um upload da sua imagem, é gratuito também. Você faz um upload, você quer tirar o fundo da imagem, você quer fazer a imagem ficar com uma qualidade um pouco melhor. Apesar que para você melhorar a qualidade dessa imagem aqui, você acaba tendo que pagar, porque ele melhora, mas é um quadradinho bem pequenininho. Eu descobri um outro site que faz essa melhora de imagem bem melhor, e eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, você vai fazer o login com o seu Google, e ele vai acessar a sua conta para você poder contar com as suas moedinhas lá quando você for utilizar, tá? Esse aqui é o ideogram.ai. Por ele ser gratuito, ele também tem uma demorinha para você ter as suas imagens, mas esse ideogram aqui, ele é excelente caso vocês queiram escrever, tá vendo? Porque a inteligência artificial ela tem muita dificuldade de escrever coisas. E eles treinaram essa AI generativa para que ela pudesse reconhecer a escrita. Então, ele é excelente para logos, excelente para você fazer um desenho de camiseta. Você quer fazer uma coisa bem única, ele é ótimo para isso, tá? E aqui tem a criação de todo mundo. Se você quiser pegar esse mesmo link aqui e mudar o personagem, né, mudar alguma coisa, ou pegar aqui, tá escrito em inglês, eu não sei o que ele escreveu, joga lá no chat GPT, pede para ele traduzir, você muda um pouquinho ali no que você quer e pede para ele voltar para o inglês, e aí você faz aqui, né, já que você gostou desse estilo. É uma forma de você, e a partir do momento que você vai entendendo, logo depois você já está criando, sem precisar de pegar os prompts dos outros, tá? Mas é só uma forma da gente começar a treinar. Olha só os personagens super fofos que ele cria. Uma coisa que eu fiz aqui de teste, claro, né, eu tenho que zoar, é a vaca H. É só você ler rápido, vaca H é muito maravilhoso. Aí eu pedi para ele escrever, colocar uma vaquinha fofinha, mas um pouquinho nervosa, com uma placa escrito vaca H. E aí ele escreveu. E eu achei, tem essa aqui, tem essa versão dela aqui também, é muito maravilhosa essa vaquinha. Então, e é isso, eu pedi lá para a inteligência artificial para poder escrever, só que eu coloquei exatamente entre parênteses, em português, vaca H em 3D, render poster. E aí ele me deu essas versões aqui dessa vaca. Outra coisa aqui também que eu estava testando o texto, né? É o bem contente. Ele não conseguiu fazer o meu bem contente tão bem assim, porque faltou um pouquinho de palavras, mas o teste dele, né? Ou seja, um bacon de forma de cartoon, né? Em 3D com olhinhos, escrito estou bem contente. Aí eu tentei colocar só estou bem contente. E o próximo teste que eu vou fazer é só bem contente. E eu gostei muito desse logo, ele poderia ser o nome de um restaurante, bem contente, é, exatamente porque você consegue criar personagens e fazer com uma facilidade muito grande. Olha só, aqui ele está falando que esse é o parente, né? É o parente daquela criação que eu fiz. Lembrando que você pode, toda criação que você faz, tem a palavrinha aqui escrito remix. Você pode fazer um remix, porque o inicial foi esse aqui. Esse foi a primeira coisa que ele me deu. E depois eu pedi para ela fazer um remix disso usando o 3D. E aí eu cheguei naquele outro resultado, tá? E aqui também
É que se você falar isso em inglês rápido, ele dá um palavrão, eu achei super divertido. Mas é a mãe foca, me dá possibilidades de fazer uma brincadeira, um meme brasileiro dentro de uma ferramenta americana, e é exatamente isso que eu quis fazer, ver se a inteligência entendia uma escrita em português dentro de um contexto que tinha né, uma pessoa americana vai ver isso aqui e não entende absolutamente nada, mas o que a inteligência iria entender disso se eu desse o comando? Então foi muito interessante esses testes, e o Ideogram é talvez um dos meus favoritos para imagens com tipografia, né, com desenhos mais, esse estilo meio Van Gogh, você poderia colocar estilo Van Gogh, ele vai reconhecer o estilo Van Gogh, tá? Então, olha só, bom amigo, isso aqui é português, né? Uma pessoa brasileira escreveu esse bom amigo. Que veio, ó, a gente vê até o parente, né? Veio desse remix aqui, ó. E aí ela fez o remix e adicionou esse aqui. O seu nome, né? Por exemplo, eu quero fazer um negócio bonito com o meu nome. Ele também vai reconhecer. Você pode fazer uma camisa estilizada e você tem muito mais. Eu adoro fantasminhas camaradas. Vou dar um gostei nesse aqui. Tá vendo aqui a Vintage Halloween Style? Então, ele dá o estilo. O principal fator é qual estilo que você quer. É a mesma coisa quando você vai criar um prompt do que você quer que a inteligência artificial converse com você sobre um texto que você está colocando, um PDF. É o estilo que você quer de pintura, se não é pintura, se é 3D, se é estilo japonês, se é mangá, se vai, né? Então, quanto mais repertório você tiver, mais você vai conseguir criar melhores imagens. E é sobre repertório, é sobre imaginação e criatividade. Então, quanto mais quem sabe de história da arte, quem entende sobre pintura, deita e rola aqui. Porque tem as referências de pincel, tem as referências de cores, referências de sombra e luminosidade. Então, inclusive, já teve um artista que ganhou prêmio, né, no meio de um prêmio de fotografia, um prêmio de uma imagem gerada por inteligência artificial, criou um furdúncio, mas eu acredito que isso é só o início para que possa ter criações distintas, ou seja, vai ter premiações de arte para esse tipo de arte, né? Vai ter premiações para fotografia da mesma maneira. Muito maravilhoso isso aqui. Então, enfim, dá para fazer bastante coisa aqui com esse Ideagram. Ele também ele é 100% gratuito, então ele nunca, não que ele nunca vai ficar, mas ele tem dentro da gestão dele que ele é 100% gratuito, então você pode testar à vontade. A diferença é que você vai esperar um pouquinho quando você escreve as suas imagens. Alguém quer testar alguma coisa, por favor, coloca no chat algum prompt, alguma coisa que você queira. Eu vou usar as minhas moedinhas para testar para vocês aqui. Essa aqui foi lembra daquela imagem que eu criei do menininho? Eu também criei dentro da Adobe. Esse é o Firefly da Adobe e ele criou essas referências de imagem. Tá vendo que a Adobe ela tem um traço bem de 3D, de desenho animado. Mesmo que você peça para ele criar como se fosse uma foto, ele ainda tem esses detalhes de desenho animado. Mas você pode mudar aqui os efeitos, né? Você pode colocar ele com efeitos diferentes. Se vai ser foto, se vai ser gráfico, se vai ser arte. Você pode mudar o formato, se vai ser quadrado, se vai ser um formato de foto, né, de horizonte, widescreen, né, que é o formato de cinema. Você pode mudar um pouco os pastéis, né, cor de pastel. Então, ele já facilita um pouquinho mais esse Clarify da Adobe. Deixa eu só entrar na página principal dele. Tá vendo assim? Inclusive, ele pode remover o fundo, tirar pessoas indesejadas da imagem. Essa aqui, se você quiser, por exemplo, tirar uma pessoa inteira perto de você, você está com alguém que não era para você estar, e aí você remove completamente a pessoa. É muito maravilhoso essa ferramenta. Eu brinco que os ex-namorados vão ser apagados das fotos, porque agora você pode pegar todas as fotos de antigos que você não queria, né, abrir e ver por gente indesejável, você já pode remover todas elas aqui. Tá? Então, tem bastante coisa legal no Adobe Firefly. Ele talvez uma das versões assim, que o pessoal que é designer está mais gostando, porque ela é
ela é salva de copyright, então ela está segura para copyright, eles fizeram a ferramenta voltada para isso, e ela está muito, muito, muito legal. Essa é uma ferramenta parecida com o Adobe, da Bing, né, do Microsoft Bing, que eu também vou colocar lá, é o bing.com/imagens, é bem facinho de entrar, ele tem as mesmas ideias e também é gratuito, então você já pode começar a criar, você está vendo que cada um tem um pouquinho de estilos diferentes, apesar que você pode conseguir vários estilos diferentes de imagem do mesmo lugar, esse aqui foi em aquarela, olha que coisa linda, você pedir a criar uma imagem de uma casa num ambiente né, de lago em formato de aquarela, e você consegue ter essa imagem da sua cabeça jogada para o mundo da arte, que é muito maravilhoso. Vamos ir lá para o Eluna, também uma outra possibilidade. Eu criei esse menininho aqui na Eluna, uma imagem meio Guatemala, né, com essas montanhas. Quando eu olhei isso aqui, a imagem da Guatemala na minha cabeça surgiu bastante. Eu queria um logo para um programa de menopausa, foco principal no yoga, junto com mindfulness, aromaterapia e nutrição. Pensei em pose de yoga no meio e traz uma flor de lótus e cada pétala representa um nicho, nutrição, yoga, flor e aromaterapia. O programa se chama Menopause-se. Olha, vamos tentar ver o quanto a gente consegue. Talvez você vai ter que ter várias criações para adicionar, mas cada pétala representa um nicho, nutrição. Você foi bem específico, Thaís. Isso aí. O programa. Esse que está aparecendo no fundo da minha tela aqui foi o que eu criei. Então, eu quero comparar o que eu criei com a inteligência artificial, que obviamente vai ser melhor. O que ele fez foi me dar completamente como se eu fosse uma designer digital para uma agência de publicidade. Ele realmente escreveu o que significa cada um dos elementos. Ou seja, eu não fui específica com ele sobre que é somente um prompt, né? Então, eu agradeci ele e pedi que ele escrevesse como um prompt específico para o Leonardo ou outra plataforma de criação de imagem. Tá entendeu o que eu fiz? Eu pedi, porque ele tem uma mania de criar esses bullet points, essas coisinhas uma atrás da outra. É um prompt bem grande. Ele vai pedir para esperar um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu só mostrar para vocês, já que a gente está finalizando. Faça as suas fotos, falar e dançar. Isso aqui é muito divertido. O Unboring. Eu vou entrar aqui na minha parte aqui. E vocês podem colocar o seu próprio. Eu fiz o meu avô. Você pode fazer as suas imagens falarem. Você pode trazer de volta, né? Porque meu avô não está mais entre nós. E eu coloquei no grupo da família hoje, né? Ele falando a frase clássica de muita, como posso dizer, de muita sabedoria. Então, para quem não ouviu, que estava baixinho, que a força esteja com você. Então, é muito legal, porque você pode pegar imagens dos seus avós e brincar com as crianças também, colocar vida a eles. E lá tem músicas que você pode. Já tem presetados, é simplesmente você clica lá e ele te dá o preset e pode fazer ele cantar ABBA, cantar várias outras músicas legais e são imagens antigas, né? Então é bem legal. Outra coisa que eu criei foi essa imagem aqui em formato de anime, né, do meu avô. Na verdade, essa é uma imagem do meu avô também com a minha irmã e o meu cunhado. E só que é em formato anime de desenho. A foto original é essa aqui, ó. A foto original ainda está mais legal, eu poderia trabalhar um pouquinho nela. E essa é a imagem que faz a brincadeira aí com a inteligência. Pelo menos eu gostei muito do vovô em formato anime, curti bastante. Então, é uma forma, como eu posso dizer, lúdica de trazer, talvez, histórias em família, fazer brincadeiras com pessoas
os nossos avós e outras pessoas que não estão mais entre nós, para que as crianças elas podem curtir também esse espaço lúdico de imaginação. E foi muito legal colocar isso no grupo da família, né? Porque trouxe também essa. Então, é o One Boring. Ele é muito bom e faz essas referências também. A Thaisa, esse menopausa, esse extremamente minimalista. A gente tem que dar talvez um detalhe melhor para. Esse aqui também ficou interessante. E tentar fazer um remix dele, né? Então, você pode tentar dar um remix dele com alguma outra 3D render, painting. E ali você vai brincando e tentando dar mais informação, sem dizer que ele entendeu a silhueta, ele entendeu o que estava atrás. Então, assim, isso já é um indício fantástico para que você possa iniciar outras possibilidades, né? Tá vendo aqui que nessa formulação ele já está mais parecido com um logo de logo profissional que você vê em lugares bem específicos, né? Então, e aí você pode, ele está gerando a imagem com mais qualidade. E aí você pode talvez pedir para ele fazer mais remix, pedir para dar mais cor, você pode mudar o código que você está dando para ele. E tá vendo que ele incorporou aqui a gota, né? De uma gota como se fosse da aromaterapia. Então, é bem interessante as possibilidades que se abrem, né? Cada um deles diferentes, né? Mas é uma possibilidade que você tem esse porque foi o remix, tá? Deixa eu voltar lembrando que teve o anterior menopause aqui, né? E você pode, a partir dele, que está escrito, né? Você pode até pensar a partir dele criar outras coisas, ou a partir desse criar outras coisas, então as possibilidades são realmente infinitas. Mas pelo menos ele já entendeu a partir de um prompt que você escreveu e pediu para o chat GPT fazer a tradução. E aí, os maiores detalhes, aí você vai ter que realmente fazer um pouco dessa dança, ser um pouco paciente. Outro que é parecido com o Canvas, eu comentei dele da outra vez, é o Designer. Ele é muito parecido com o Canvas, mas ele só você digita e ele te dá as possibilidades já escritas, como se fosse mais para quem usa Instagram, né, e esse tipo de coisa. Ele também tem um pedaço dele que é gratuito, então é fácil de usar. Eu só não trabalhei muito com ele porque não é o meu campo, não gosto dessa área de ficar escrevendo coisa de designer assim, não gosto tanto. Esse aqui eu gostei muito de testar. Ele pega ambientes reais e faz você ter uma possibilidade de repaginação da sua casa, né? De novos modelos. Esse aqui, por exemplo, vamos pegar uma casa mais normal aqui. Até essa campo, a pessoa não teve criatividade nenhuma, ele tentou o máximo que ele pôde. Esse aqui, por exemplo, né, uma casa dessa forma, ele deu uma reestruturada. E aí eu fiz um teste com a minha casa no meu quarto, né? Então, eu pedi lá para ele fazer uma coisa mais de escandinava, uma coisa assim, essa sendo a foto lá que eu tirei rapidamente do meu quarto e pedi para ele ter um novo modelo. E ele fez aqui uma repaginação com o tipo de formato de modelo que eu dei para ele. Então, embaixo tem amadeirado, e o legal é que você pode clicar aqui e ele te dá, de acordo com o site, né, deles, as outras possibilidades daquele tipo de mesa, né, e até os valores delas com relação aos sites americanos, mas pelo menos você consegue ter uma visualização interessante, né, da luminária, você pode mudar a luminária também, mas enfim, é o mesmo espaço, ou seja, a mesma foto, antes, né, você vê que ela não muda, e com outros aspectos dentro daquele espaço, tá vendo? Então, é bem legal porque você escolhe, de novo, aí aqui ele vai dar, tá vendo? Eu quero mid-century, quero transicional, quero moderno, um farmhouse, eclético, deixa eu colocar aqui, eclético. Eu vou colocar no quarto, porque é uma foto do quarto, e eu vou gerar a imagem. Vamos ver essa mesma imagem. E eles são voltados para a questão da arquitetura, né? Então você tem 4 imagens por mês, alguma coisa desse sentido, gratuitos também. E você pode, sei lá, você pode fazer um pedaço da sua casa de forma diferente para ter ideias sobre o que você vai colocar. E muita gente me pergunta, mas isso não vai acabar com o pessoal que faz design de interior, né?
E eu falo, não, eu acho que isso é uma ferramenta que vai potencializar quem é designer de interior, porque não é como se você olhasse uma foto e simplesmente você conseguisse fazer isso sozinho. Eu acho que essas ferramentas, elas potencializam as pessoas que já fazem esse tipo de trabalho. Então, eu como fotógrafa, eu tenho uma capacidade de criação de imagens muito maior do que uma pessoa que é leiga, que não entende nada de fotografia, exatamente pelos os meus repertórios, né? Então, esse é o ponto que a gente não leva em consideração e acha que, vamos perder nosso emprego. E eu sou super a favor dessas imagens geradas pela inteligência artificial e cada vez mais realísticas, né? Inclusive, eu gerei uma imagem, inclusive, essa é uma imagem gerada por inteligência artificial, não sou eu, e de acordo com as outras fotos que eu já tirei, tanto que eu mostrei para minha família, eles falaram, caraca, isso é muito doido, né? O quanto você. Então, essa roupa não é minha, esse fundo não é meu, nada disso existe, de fato. Então, isso fez com que, por exemplo, se eu preciso de uma foto profissional minha, eu já consigo mandar com muito mais rapidez, porque já aconteceu várias vezes, amigas minhas, Letícia, eu preciso de uma foto para mandar pelo LinkedIn, ou de uma foto que pediram lá na empresa, por favor, vem aqui tirar foto de mim. Então, mais uma vez, né, esse tipo de trabalho não é um trabalho criativo, né, é um trabalho mecânico do fotógrafo. Então, eu fico muito feliz que a inteligência artificial pegue esse trabalho, né? Muitos fotógrafos pensarem, isso está roubando a minha possibilidade de ganhar dinheiro. E eu não penso dessa forma, eu penso, isso é ótimo, isso é muito maravilhoso, porque me dá a possibilidade de criação para outros campos, né? Essa foto que eu criei, eu gerei com o aplicativo chamado ProShots. Tá aqui. Ele é um aplicativo, ele não tem insight. ProShots. Ele não é gratuito, tá? Você paga pelas imagens que você gera, e ele pega várias imagens suas, tá? E eu paguei acho que R$ 30 e eu peguei 3 imagens que eu gostei muito. Mas R$ 10 por imagem eu achei muito barato, né? Principalmente por conta da capacidade que ele tem de realmente pegar, de captar a pessoa. Sim, sim, você já pode mudar o ambiente, você pode mudar a sua roupa, você pode mudar o seu estilo, então, porque já tem as roupas e estilos profissionais ali. Então, você escolhe quais os estilos que você quer de roupa e tudo mais, e ele coloca a sua foto, o seu rosto dentro daquela imagem já pré-selecionada. Então, é bem interessante, ainda está no início, muitas fotos não ficam tão legais, outras já ficam mais legais. Outra coisa que eu também gostei foi o Upscaler, que é um outro site que eu não sei se eu coloquei o link, mas eu vou colocar o link. É uma foto que eu tenho, que é um HD antigo, mais ou menos antigo, né? Tem alguns anos que eu perdi o HD. Então eu só fiquei com a foto que eu joguei nas redes sociais, que é com aquela foto com a qualidade ruim, que é essa foto aqui. E eu fiquei muito triste, porque era uma foto que eu gostava muito. E eu não tenho ela em alta resolução. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui testar esse Upscaler, ele chama Upscaler mesmo, upscaler.stockfotos.com, mas depois eu coloco o link lá para vocês verem. E eu pedi para fazer a inteligência artificial melhorar a qualidade da minha foto. Então, pensa nas fotos que você tem antiga aí, fotos que você não tem resolução, fotos na época que a câmera digital era péssima. Isso. E ele pode trazer mais resolução ainda, só que eu tenho que pagar. Esse é o máximo de resolução que ele dá de forma gratuita. E eu achei impressionante. Impressionante como ele consegue ter detalhes dos olhos de volta, ele consegue ter detalhes do cabelo que está todo pixelizado, e eu consigo melhorar essa foto ainda até 5 vezes mais do que ela está aqui. E tem outros testes ainda que não fez. Esse aqui é New Logo Brand, tá vendo? Você pode testar essa aqui talvez, Thaisa. Eu não fiz esse teste ainda pelo New Logo, mas tá vendo? Ele é voltado para criar logos desse tipo aqui, ó. Não sei se esse é o estilo que você quer, mas ele é logos que você pode fazer esse print, né? Tem outras que fazem essas imagens ficarem em vida, sabe? Mas eu não fiz testes ainda. Tem vários, 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 vários. Isso aqui tá povoando a internet. Esse aqui também é o Roxybit, que também é gratuito. Eu vou colocar todos os links deles lá, mas a Thaisa falou que testou alguns sites desse site de logo, mas não deu muito certo. Você acha que esse ideogram foi mais próximo daquilo que você estava imaginando? Foi, Porque, com certeza. é, Bem, mais. porque, porque o que você quer é uma coisa mais colorida atrás, né?
Então, eu queria alguma coisa colorida, mas que não ficasse infantil. Uhum. Aí não deu certo, tentei em vários sites esses de fazer logo, e aí eu mesma no Canvas fui pegando os itens que eu queria e montei esse que tá aí no fundo aí de mim. É, achei que ficou legal, mas achei que ficou um pouco infantil, não sei. Queria alguma É, coisa mais... quando você mexe com muitas cores, o desafio é exatamente. E aí, uma pessoa que tem visão de designer, ele resolve esse problema com mais facilidade. E esse é o ponto que muitas vezes a gente vai ter essa dificuldade. Por exemplo, esse aqui, eu quero colocar ele com cores. Então, ou você pode ir testando ele até que ele gere a imagem mais próxima do que você quer, ou, por exemplo, o que eu faria? Eu gostei desse designer. O que eu faria? Tá? Tanto que é o que eu vou fazer com o meu Bem Contente. Eu pego ele, eu jogo ele dentro do Photoshop e eu mesmo faço a edição, porque eu entendo de imagem. Então, eu consigo criar mais próximo daquilo que eu só pego o desenho e eu consigo, a partir dali, ir para o lugar que eu quero. Que é muitos desses designers, esses artistas, fotógrafos estão fazendo. Eles pegam a inteligência e juntam com outros conhecimentos de outras imagens que eles querem para criar, de fato, bem próximo daquilo ou aquilo exatamente que eles querem. E aí que faz a ponte da venda. Né? Então, você não vai poder, por exemplo, se chamar de uma pessoa que eu vou ser especialista de logo e eu vou vender logos por aí. Ainda não, porque você não consegue ter essa autonomia sem a inteligência artificial, com outras ferramentas, entendeu? Então, por isso que essa coisa de, vai roubar meu emprego, ainda é muito, muito pequeno essa visão. Use as ferramentas para fazer você melhor do que você já é. Então, e use essas ferramentas caso não é né, eu não trabalho com isso, não quero, né, e tudo mais, eu só quero uma ferramenta para ajudar aqui nas coisas que eu faço, tudo mais, use o máximo que você pode dessa ferramenta e você chegou a um resultado e você não consegue avançar, passa para um profissional. Olha, eu cheguei nisso aqui, mas eu ainda quero esse detalhe. E o custo que ele vai te cobrar sempre vai ser bem menor do que a criação de algo do zero. E você vai ter exatamente o que você quer. Então, pensando nesse ponto também, é muito vantajoso também. Eu vejo como um encontro muito bom de dois mundos. Lembrando, mais uma vez, testem essas ferramentas com as crianças. Deixem elas imaginarem, e é impressionante. Eu vi cada coisa que criança de 9 anos criou, de pandas dentro do fundo do mar, nadando no fundo do mar. E eu falei, nossa, uma criança de 9 anos teve a capacidade de criar esse mundo, e isso é muito, muito legal, porque isso resgata aquela imaginação tão perdida que muitas vezes os celulares estão roubando, né, das nossas crianças. E de nós também adultos, né? A gente está no início, tá? Nessa nova jornada, a gente só está no início disso tudo. Testem as ferramentas, coloquem as dúvidas que vocês tiveram lá no nosso grupo. O grupo é para isso, ele fica aberto. Geralmente eu coloco sexta ou sábado, às vezes eu coloco uns 2 dias, mas o grupo é para isso, para tirar dúvidas. Diz, testei uma coisa, não consegui, me ajuda. É importante porque eu vejo algumas pessoas tendo alguma dificuldade com o chat GPT, com algumas perguntas, coloca lá e não, eu não estou em 2050, não, mas quem disse que sabe o que vai acontecer em 2050 está mentindo, porque é impossível a gente prever do tamanho que a gente está. A tecnologia está dobrando, triplicando mais que dobrando, triplicando a cada 3,8 meses. Então, menos de 4 meses, tudo que a gente viu aqui, daqui a mais ou menos 4 meses, vai estar 3 vezes melhor, ou até mais, porque ela faz em juros composto, né? Então, por isso que eu falei, 1 ano atrás, a inteligência de criação de imagens estava muito precáriazinha, bobinha, né? E o quanto ela evoluiu e vai evoluir a cada encontro que a gente tiver aqui vai estar cada vez melhor. E tem muitas pessoas que me perguntam, você já testou nas nossas ferramentas? E eu já coloquei para mim mesmo, não testei. Você já testou? O que você achou? Porque eu foquei nas ferramentas que eu comecei a trabalhar, que são as ferramentas principais das principais empresas, que tem mais investimento para colocar ali, ou seja, a qualidade é melhor, e ali eu estou colocando ela no meu dia a dia. Então, já coloquei a criação de imagem no meu dia a dia, já consegui colocar algumas ferramentas de automação, já consegui colocar o chat GPT no meu dia a dia, ele está no meu celular, então eu tenho uma conversa com ele quase que diária, faço estudos de livros usando a inteligência artificial junto, ou seja,
aos pouquinhos, colocando as ferramentas no nosso dia a dia. Porque não adianta nada você ficar nessa coisa de ficar testando e vendo ferramenta se elas não estão com você no seu dia a dia. Não adianta de nada, você vira um obeso mental de muita coisa que está acontecendo. E você não tem capacidade de colocar aquilo ali para mudança do seu estilo de vida de fato, para real aplicação e aprendizado e criatividade. E esse é o ponto. Então, reduza essas ferramentas todas que tem por aí, foque em uma ou outra e coloque ela no seu dia a dia. Depois colocou, aprendeu, ficou bem naquilo, passa para outra. Então, é basicamente isso que eu tenho feito para não ficar com essa turbilhão. E eu vejo muita gente criador de conteúdo que trabalha com inteligência artificial que está ficando completamente ansioso, louco, falando de ferramenta o dia inteiro, e aí quando você pergunta na aplicação dela do dia, na vida dele, a pessoa não sabe nem o que está falando. Então, mais uma vez, não pense nessas imagens como algo que é para quem é designer, para quem é criador. Não. Acredite em mim. Colocando essas imagens, nessa criatividade no seu dia a dia, vai te ajudar a ser um profissional, seja em que área que você tiver, melhor. Porque a capacidade de criatividade humana vai fazer você ligar os pontos com outras coisas que você estiver fazendo. Uma das coisas que eu adoro fazer aí em museus. E no museu, muitas vezes eu tive muita dificuldade com essa museu de arte moderna, porque ele não é muito claro, né, sobre que tipo de coisa, é muito subjetivo aquela arte. Então eu sempre tive muita dificuldade com a subjetividade da arte. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção para isso é porque você precisa de estar aberto para esse novo. Então, uma vez eu estava no museu e eu vi um quadro gigantesco, todo preto, muito grande. Ele tinha, não sei, uns 4 metros de altura, ele era gigantesco. Ele estava dentro daquele museu, o MoMA, que é um dos maiores museus lá de Nova York. E eu falei, era o MoMA, né? Eu vou ver as coisas que tem lá no MoMA. Mas quando eu cheguei naquele quadro preto e tinha um pessoal sentado em frente ao quadro preto, olhando para aquela pintura preta, e eu falei, não, isso é demais para mim. Isso é um quadro preto, não tem nada aqui, não é possível. Aí aquilo já estava começando a bater cabeça e tudo mais. E aí eu falei, tá bom, calma, você veio aqui para absorver as coisas e você veio aqui para aprender. Deixa de ser arrogante. Vai lá ler a plaquinha. Tem sempre uma plaquinha do lado. E aí eu fui lá ler a plaquinha. E lá estava escrito que era de um artista que ele não tinha visão, ele era cego. Eu falei, tá, eu entendo. Puxa, um artista cego pintou tudo preto. Então, até então eu imagino, mas ele está no MoMA. O que exatamente ele tem de especial? E ali falava que, da mesma maneira que o nosso olho se ajusta ao escuro, né, a lente fotográfica ela também tem isso, né, ela tem a pontuação dela que você vai ajustando ela para o claro ou para o escuro. Quando você entra num ambiente muito escuro, o que acontece? Fica tudo preto, e aí o seu olho, a sua íris vai ajustando para você ver os tons de cinza e de preto daquela imagem, isso, né, daquele local que está sem luz. E é basicamente esse efeito que ele criou. Então, ele pintou com degraus de pretos diferentes, tons de pretos diferentes, cinzas e pretos, que a princípio você não vê, mas o seu olho, a sua íris, precisa se ajustar aos tons de preto para que você consiga ver a imagem. Aí eu falei, nossa, que interessante. Aí eu sentei lá, que nem as outras pessoas estavam sentadas, e aí eu olhei, e eu fiquei uns 5 minutos olhando para aquela imagem. E, de repente, começou a criar como se fosse uma passagem de um... Era uma imagem abstrata, não tinha um formato específico, mas era como se fosse um túnel, onde eu conseguia ver tons diferentes. E foi naquele momento que eu comecei a me emocionar, porque eu consegui me abrir para o novo. E nesse processo de abrir para o novo, eu tive insights de coisas que eu estava esperando resposta. De coisas que eu estava perguntando, puxa, por que isso na minha vida acontece? E foi nesse momento de abertura
de viagem dentro de algo que era desconhecido para mim, que abriu a minha cabeça para imaginação. E aí é nesse momento que a inspiração vai, opa, toma aí agora a hora de você receber aquilo que a sua mente está tentando descobrir a resposta. Então, por isso que eu gosto tanto de ir a museus, e muitos museus que eu não conheço o que está na minha frente. Então eu fico ali olhando, nossa, isso é bem esquisito. O que eu posso imaginar disso aqui? O que eu posso entender disso aqui? E essa viagem na loucura é que faz, muitas vezes, a caixa de Pandora, né, se abre para que a gente possa ter mais inspirações. A gente só precisa abraçar algo que é completamente novo para a gente poder ter as respostas que a gente tanto busca. Obrigada, mais uma vez. Até mais, gente. Obrigado por ter ficado aí mais um pouquinho.